Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa segunda-feira, 26 de agosto. Certas frases no futebol são muito batidas, repetidas a todo momento, temporada após temporada. Mas isso só acontece porque são verdadeiras. Por exemplo, o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos é uma verdadeira maratona, não uma corrida de 100 metros. É ou não é uma realidade? São meses e meses de competição para só em dezembro você ficar conhecendo quem será o novo campeão brasileiro. Eu espero, claro, que seja o Botafogo, assim como vocês. E justamente por isso, esse ponto somado, esse ponto conquistado lá na Fonte Nova não pode ser desvalorizado. Primeiro porque a maioria das equipes que joga contra o Bahia lá não consegue somar qualquer ponto. Volta de lá com a bagagem vazia. O Botafogo voltou com esse pontinho, que é valioso, repito, é muito valioso, especialmente por conta do que era essa 24ª rodada. O Fortaleza recebeu o Corinthians, que está na zona do rebaixamento. O São Paulo recebeu o Vitória, que está na zona do rebaixamento. O Palmeiras recebeu o Cuiabá, que está na zona do rebaixamento. E o Flamengo recebeu o Red Bull Bragantino, que está próximo do Z4 e doidinho para entrar nessa briga contra a Série B. A realidade é essa. Eu sei que a gente queria vencer o Bahia, porque são 4 confrontos no ano e a gente não ganhou nenhum jogo. É chato isso? Com toda certeza. Tivemos oportunidades para sair com a vitória? Tivemos. Se a bola do Marlon Freitas não batesse no travessão, né, com o Marcos Felipe fazendo aquela defesa de pontinha de dedo, que levou a bola a bater no travessão, poderia ter sido diferente. Se o Igor Jesus tivesse conseguido fazer aquele cabeceio com a bola fazendo uma curva um pouquinho para cá, de repente também teria sido gol e a gente poderia ter aberto o placar naquela ocasião. Se o Matheus Martins, quando recebeu o passe do Almada aqui, ó, vindo da esquerda para dentro da área, se ele consegue caprichar melhor naquela finalização, de repente a gente teria feito gol ali também. Se o Igor Jesus, quando chegou cara a cara com o Marcos Felipe, se ele tocasse para trás aqui com o Almada chegando, ao invés de tentar a finalização muito em cima do Marcos Felipe, de repente teria saído o gol ali também. O Botafogo teve as suas oportunidades. E isso, claro, poderia condicionar a maneira como se desenrolaria o fim daquele confronto. O Bahia, nos 15 minutos finais, cresceu uma barbaridade, foi para cima do Botafogo, que já estava num esgotamento físico dentro do jogo. Tanto é que quando termina o confronto, a gente tem 3, 4 jogadores do Botafogo caídos no chão, assim, muito cansados. Então a gente tem que entender todo um contexto. Sim, precisamos entender contexto, porque futebol sem contexto fica uma coisa completamente desconexa da realidade. O Botafogo veio de jogos fortíssimos, contra Palmeiras e Flamengo, por exemplo. São jogos assim de uma intensidade muito elevada. Numa maratona que já vem perdurando já faz algum tempo. Porque o Botafogo vem jogando direto, meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana. Mas ainda assim, o Arthur Jorge mandou a campo, nesse período, o que ele tem de melhor, dentro daquilo, claro, que estava disponível. Ontem, por exemplo, nós não tivemos o Cuiabano, não tivemos o Savarino, não tivemos o Barbosa, não tivemos o Matheus Ponte. Claro que esses atletas fazem falta, não tem como falar que não. Faz falta, você tem menos alternativas para poder mexer na equipe. Mas quando você para pensar na exibição de alguns atletas ontem, a gente tem que chegar aqui e elogiar. O John por razões óbvias. Razões óbvias. Não fosse o John naqueles 15 minutos finais, a gente teria saído da Fonte Nova com uma derrota e 0 pontos conquistados. O Tietê na lateral direita fez um grande jogo mesmo. O Bastos, mais uma vez, um grande destaque, né? É impressionante a temporada do Bastos. O Alter fez um jogo correto, o que não significa dizer que ele tem que brigar por titularidade, não. Mas fez um jogo correto. O Marçal, na lateral esquerda, na minha opinião, fez uma grande partida. Por isso, inclusive, que a gente tanto lamenta, né, essa ausência do Marçal, porque ele fica um tempo sem jogar, e quando joga, ele faz uma boa partida. A gente fica na expectativa. Pô, será que agora ele vai conseguir engrenar? Estar disponível constantemente? Tomara que dessa vez assim seja. No meio de campo, o Gregore dispensa comentários. O Gregore é onipresente, joga muito, tá fazendo uma temporada espetacular. O Marlon também foi muito bem, merecia aquele gol, cara. A gente sempre fala, né? Pô, o Marlon do Atlético Goianiense, ele finalizava de fora da área e conseguia acertar essas finalizações, conseguia fazer gols dessa maneira. E aí, quando ele consegue acertar um chutaço, o Marcos Felipe vai lá, com a ponta dos dedos, consegue resvalar na bola e ela vai no travessão. Ali foi um pecado.
O Luiz Henrique ontem não esteve na melhor das noites, mas tem crédito, logicamente, né? Veio jogando muita bola, ontem realmente não estava no seu melhor dia, mas isso de vez em quando acontece. Estava disponível, foi para jogo, mas a equipe do Bahia também marcou muito bem o Luiz Henrique. O Luiz Henrique quase não teve espaço para poder fazer as jogadas, essa é a grande realidade. O Almada, quando estava pela esquerda, não foi tão bem assim. Já quando estava por dentro, conseguiu circular melhor essa bola. Isso, de repente, pode servir de algum sinal, sei lá, para o Arthur Jorge, né? Assim, ele tá jogando ali pela esquerda, mas quando ele tá por dentro ele vai melhor. Eu confesso, por exemplo, que eu esperava o Matheus Martins aberto pela esquerda e o Almada mais centralizado. Isso desde o começo. Mas o Arthur Jorge montou a estrutura tática da equipe de uma forma diferente. O Igor Jesus sempre incomodando a defesa adversária, né? Um jogador que realmente somou bastante qualidade à equipe do Botafogo. Nós poderíamos ter saído com os 3 pontos. Dá pra gente lamentar não ter conseguido? Dá. Mas, ao mesmo tempo, sabendo como é que foi o fim do confronto, eu não vou ficar aqui, minha Nossa Senhora, a gente desperdiçou a chance de vencer o Bahia, porque eles também tiveram chance de nos vencer. Eles também tiveram essas oportunidades. E, no fim das contas, se você comparar chances criadas daqui, chances criadas de lá, o empate chega a ser justo. Tudo bem que justo no futebol não existe, mas chega a ser justo. Agora, o que mais me preocupa nessa sequência do campeonato, Fogão, não é ter só empatado na Fonte Nova, que na minha opinião não é só um empate, né? É um ponto valioso, conforme eu disse. Mas é essa semana agora decisiva em relação a reforços. O Arthur Jorge ele precisa receber jogadores para a linha de zaga. Ele precisa receber o zagueiro, ele precisa receber o lateral direito. Inclusive o nosso treinador ele chegou a comentar sobre isso, tá, na coletiva pós-jogo, dizendo o seguinte: temos que esperar os próximos dias, porque o mercado está fechando. É sabido que precisamos ajustar uma ou outra posição até o fim do mercado, para termos mais segurança e capacidade para atacar essa parte final, que será de grande exigência, com os 14 jogos finais do campeonato, mais a Libertadores. Vamos tentar com que assim seja. Estamos trabalhando para chegar aonde queremos. Não sei se será possível ou não, mas espero que sim, porque ficaremos mais fortes e mais capazes. Todo mundo sabe que do meio de campo para frente, o elenco do Botafogo ele é muito forte mesmo. Mas a linha de zaga tem uma série de questões que a gente precisaria resolver. A zaga, nós temos um problema ali, porque você só tem o Bastos e o Barbosa mais confiáveis, e ainda assim, de vez em quando, eles podem cometer um erro aqui, outro ali. Acontece, a gente já viu, inclusive. Não dá pra gente ficar contando que o Alter vai conseguir fazer partidas corretas sempre que for a campo. Recentemente a gente viu contra o Juventude que não é bem assim. Fez um jogo tenebroso. Tenebroso. O Pablo tá à disposição, mas não tá à disposição. O Luiz Segovia, meu irmão, eu nem conto mais, de verdade, porque ele nunca é o escolhido para poder entrar e ajudar a equipe. Se o Arthur Jorge não coloca o cara para jogar, ele tem os motivos dele. Então não dá pra gente ficar aqui olhando para o nosso miolo de zaga e ficar tranquilo. Não tem como. Nenhum botafoguense está tranquilo com esse miolo de zaga. Na lateral direita, você teve que improvisar o Tietê. Você tem o Matheus Ponte, estava suspenso. O Matheus Ponte vem fazendo jogos muito interessantes. Claro que é um jovem, pode oscilar, mas não dá para você negar que quando na fogueira ele foi jogado, ele conseguiu dar conta do recado. Certo? Eu, pelo menos, enxergo dessa maneira. Eu sei que tem torcedor que não vai muito com a cara do Ponte. Mas, nesse momento, considerando todo o contexto, cara, o Ponte tá fazendo partidas corretas, seguras, e na maior parte do tempo foi muito bem. Agora, você teve a molecagem do Damian. A gente tá sem lateral direito, só o Ponte, não dá. Vai improvisar o Tietê. Ele foi bem ontem, mas não é da posição. A gente precisa de um especialista ali. Na lateral esquerda, o Marçal é uma incógnita. Ele ontem jogou muito bem. Agora, vai estar disponível contra o Fortaleza? Vai estar disponível depois em jogos decisivos de Libertadores? Como é que fica essa história? O Hugo, eu já disse aqui, e nem vou ficar mais me repetindo sobre o Hugo. Defensivamente falando, ele sempre vai me deixar inseguro em relação a esse nosso lado esquerdo da defesa. Ofensivamente, ele até descola alguns bons cruzamentos e tal. Mas na característica base de um lateral, ele deixa muito a desejar. O Cuiabano tá indo bem, mas teve um problema no ombro. Vai que ele tem algum problema mais adiante. Bate na madeira, mas são coisas que podem acontecer.
essa nossa linha de zaga, ela precisa desses últimos ajustes para que a gente possa, de fato, pensar em ganhar Libertadores e Brasileiro. Porque a gente vai dar mais qualidade ao Arthur Jorge e com mais qualidade eu acredito que esse time vai ficar muito, muito difícil de ser batido. A gente está indo bem, mas a gente pode ir melhor ainda. A diretoria tem que conseguir fechar essas contratações. Eu valorizo o ponto conquistado em Salvador, de verdade, mas pensando em sequência de temporada, ainda tem essa preocupação. Estar no bolo pela liderança é o que a gente tem que mirar nesse momento. Mas pensando no restante da temporada, nesses jogos que faltam, 14 jogos no Campeonato Brasileiro, mais a Libertadores, que eu espero que a gente possa jogar até a final, ou seja, fazer mais 5 jogos na competição continental, totalizando 19 até o fim do ano, eu espero de verdade que o Arthur Jorge tenha todas as peças possíveis. Porque dessa maneira, qualquer equipe que vier jogar contra o Botafogo vai ter pela frente um time e um elenco muito qualificados, muito competitivos. E vai ficar ainda mais difícil do que já é vencer o Botafogo. Então, diretoria, faça a sua parte. A janela vai se encerrar na próxima segunda-feira. E a gente já tinha que ter resolvido alguns desses problemas. A janela abriu no dia 10 de julho, não vamos esquecer. Fogão, como que você avalia esse ponto conquistado na Fonte Nova e essa situação, última semana de janela, dia 2 de setembro, segunda que vem, se encerra tudo, você já tem que ter resolvido os seus BOs, né? Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber a sua visão sobre isso. E lembre-se, daqui a pouquinho eu tô de volta com mais conteúdo aqui no canal. Fechou? Um grande abraço e até a próxima.